Olá pessoal, eu sou o professor André E eu sou a professora Fernanda. e hoje nós vamos estar falando sobre República Velha no Brasil, certo? Bom, para a gente entender então um pouquinho o início da República Velha, a gente precisa lembrar um pouquinho lá do final do governo do Dom Pedro II, tá? Então vamos ali relembrar que mais ou menos pela década de 1870 começa a chegar aqui no Brasil aqueles ideais republicanos então vindos lá da Revolução Francesa e do Iluminismo. Além das correntes iluministas então terem influenciado o movimento republicano no Brasil, também sofremos forte influência aqui no Brasil dos ideais positivistas, uma corrente ideológica criada por Augusto Comte na França durante o século XIX também, que vinha trazendo a ideia então de que a república era uma forma de governo superior à monarquia, né? Que as monarquias então seriam coisas ultrapassadas, coisas velhas, né, que remontam ao passado, remontam a um tempo antes da Revolução Francesa, né? Esses ideais a gente já pode encontrar eles lá em Rousseau também, no momento em que ele diz que a república é uma forma superior de governo, pois quem escolhe os governantes é o povo, né? Uma questão, lembrando, né, que o positivismo ele vai entrar com força nos setores militares brasileiros e ele vai ser levado até muito próximo da atualidade, certo? A intelectualidade dos militares brasileiros vai sofrer grande influência do positivismo e isso vai começar a marcar a nossa história já na República Velha. O lema da bandeira brasileira, Ordem e Progresso, tá? Que é um lema aí que a gente ostenta na bandeira até hoje. Ele é um lema positivista, tá? Então, mostrando aí como a República Brasileira vai ter muitas influências do positivismo europeu. Bom, seguindo então, dentro do Manifesto Republicano, o documento, ele vai ser publicado em 1870, certo? Mas, então, se engajaram no movimento republicano muitos setores da sociedade, tá? Alguns cafeicultores, parte do exército também, mas é importante deixar claro que em 1870 a questão da escravidão ainda era uma questão muito polêmica, ou seja, se discutia uma mudança então política na sociedade, mas se evitava tocar no tema da escravidão, né? Porque a base produtiva do país era o café e esse café era todo colhido com mão de obra escrava, né? Toda a discussão ali do final do século XIX. O que vai acontecer então é que em 1888, com a abolição da escravidão, com a Lei Áurea, né, assinada pela Princesa Isabel, muitos cafeicultores vão perder, aliás, todos os cafeicultores vão perder os seus escravos, né? E esses cafeicultores que até então apoiavam Dom Pedro II vão tirar o apoio dele, justamente porque perderam a sua mão de obra, né? Vão, até a partir de 1888, vão ter que começar a contar, a pagar salários para os imigrantes que estão chegando da Europa, né? Para trabalhar nas fazendas de café. O que acontece então? Esses cafeicultores que estão descontentes com o Dom Pedro II porque perderam seus escravos, no próximo ano, 1889, vão apoiar, então vão se juntar com forças do exército, né, e do movimento republicano. É a partir do exército, então, que se dá a proclamação da República no Brasil, num dia 15 de novembro de 1889. Então, um golpe militar, certo? Articulado com o apoio dos cafeicultores e do movimento republicano, vai derrubar a monarquia e proclamar a república no Brasil. Tá? Então, o nosso período republicano, ele começa dessa maneira, ele começa com um golpe militar. Então, por mais estranho que isso possa parecer, porque a república, na origem latina da palavra, né, res publica, é uma palavra latina, significa o governo do povo, né, a coisa do povo. Então, é curioso a gente perceber que o início da nossa história republicana não conta com a participação do povo brasileiro, né? Então, a gente tem aí diversos autores que falam sobre essa transição da monarquia para a república. O Dom Pedro II vai ser exilado e o exército, então, passa a ser o chefe aí, o condutor desse novo processo republicano, tá?
Diversos autores então falam sobre isso. Um deles, que é o escritor da época mesmo, é o Lima Barreto, que vai dizer a frase célebre: o Brasil não tem povo, tem público, né? O que significa isso, então? A diferença entre povo e público, né? Que as pessoas simplesmente estavam lá assistindo a proclamação da República, como se fosse uma parada militar, um desfile militar, sem fazer parte daquilo, né? Então, pouquíssimas pessoas se deram conta do que estaria acontecendo naquele momento, né? Outro historiador, o José Murilo de Carvalho, traz o conceito de bestializados, tá? De que o povo brasileiro teria ficado bestializado com o que estava acontecendo, que é justamente essa falta de participação, de não saber o que estava acontecendo. Então, a República, o sistema foi mudado, a monarquia acabou, chegou a República, mas poucas pessoas sabiam na prática de que houve uma troca de sistema político. Aí a gente pode trazer outro conceito, que é um dos principais enfoques que a gente tem que pensar, né, na República Velha e significando com a atualidade, né? O Brasil está acostumado politicamente a assistir tudo bestializado, né? O Brasil não tem um cidadão. Cidadania, república, constituição, pressupõe atuação política, pressupõe que o sujeito vai incidir, que o sujeito vai modificar a realidade. O Brasil tem uma tradição de bestializado, uma tradição de súdito. O que isso quer dizer? A pessoa que fica parada frente às modificações, e o Brasil não vivencia uma ruptura no sentido de mudança de um hábito político. Isso explica em grande parte por que durante a República Velha existe tanta apatia e existe tanta controle sobre o aparato democrático, que não é democrático no caso, né? Sobre o aparato político, né? Muito bem. Então é importante a gente ter em mente essas questões, porque várias características então da República Brasileira, inclusive da nossa República atual, são características que vão se formar aqui no período da República Velha, tá? Então, aí, trazendo como primeiro exemplo, a primeira Constituição Republicana, que é a Constituição de 1891, traz alguns pontos importantes falando de cidadania, tá? Então, por exemplo, o voto na Primeira República, o voto era aberto. É diferente de hoje, que o voto é secreto, né? Vocês contam para quem vocês votaram se vocês quiserem, né? E vocês podem mentir também. Mas o que acontece? Qual é a diferença do voto secreto para o voto aberto? No voto aberto, o sujeito entrava numa sala, a sala de votação, e chegava na frente de um monte de gente e dizia: eu voto no André, e saía da sala. Então todo mundo, inclusive quem estava fora da sala de votação, conseguia ouvir em quem é que estava votando, tá? Lembrem disso, que nós vamos retomar aí a questão do voto aberto, porque o voto aberto ele dá espaço para inúmeras disputas. Tá? Muita falcatrua. Tá no voto da criatura. Então, o voto aberto, isso estar estabelecido na Constituição, já deixa muito claro a que interesses essa república veio servir. Tá? Porque eu preciso saber com certeza em quem o meu eleitor vai votar. Por que não há garantia de voto secreto, né? O voto é aberto. Então, isso é um ponto bem importante. O segundo ponto importante da Constituição Republicana, tá? É a separação entre a Igreja e o Estado. Ou seja, o Brasil é um Estado laico, tá? A partir de 1889. Esse termo, Estado laico, também é um termo que nasceu aí com a Revolução Francesa, tá? Porque lá na época do antigo regime, do absolutismo monárquico, não havia separação entre igreja e Estado, não havia separação entre política e religião. Era tudo a mesma coisa, ou seja, o rei, ele era rei, não porque ele era um político competente e honesto, mas ele era rei porque Deus escolheu ele para aquele cargo. Tá? Então, isso também, já nessa época, já tinha um cheiro de mofo, né? Como assim como as monarquias, tu misturar política e religião já era considerado uma coisa do passado. Tá? Então agora o moderno, a república, para ser moderna, ela também tem que ser laica. Tá? Isso no papel,
Não quero dizer que na prática isso acontecia dessa forma, mas no papel, então, o Brasil republicano ele é um Estado laico, onde a igreja é separada do Estado. Então agora a política é uma coisa, religião é outra. Tá? Muito bem. E o terceiro ponto mais importante dessa Constituição é a questão de quem pode votar. Tá? Então, existia ainda toda a questão dos ex-escravos, né, que recém tinham se tornado livres. Então, a grande preocupação da elite brasileira, principalmente dos cafeicultores e dos militares aqui, é como é que eu posso evitar que esse escravo vote, né, que o ex-escravo vote. Como é que eu posso evitar que essa massa de pessoas, então, negras, mestiças, né, ignorantes, no sentido de não ter nenhum tipo de educação formal, como é que eu posso evitar que essas pessoas votem? Eu não posso colocar no texto da Constituição que é proibido pessoas pobres, negras e mestiças votarem. Não, eu não posso colocar isso, né? Porque isso também já soava muito feio na época. Mas então eles escreveram de outro jeito, tá? Que nós vamos analisar agora. Diz o seguinte, que apenas os homens alfabetizados e maiores de 21 anos podiam votar. Tá? Ou seja, não tem nada na Constituição que diga, por exemplo, que os ex-escravos não podem votar. Mas tem uma palavrinha aí nessas que eu falei que exclui a grande maioria da população brasileira, que é a palavrinha alfabetizado. Tá? Por quê? A gente está falando aqui de uma época onde 2% da população é alfabetizada. Tá? Então, nós não temos aí escolas públicas como nós temos hoje. Tá? A grande maioria das escolas que existiam nessa época eram escolas pagas, tá? Ou seja, então só os filhos dos cafeicultores, tá? Ou ligados aí a famílias ligadas à política há muito tempo estudam nessas escolas. E quem quer continuar estudando, a elite mandava os filhos para estudar nas escolas na Europa. Tá? Então esses homens alfabetizados é o que garante que só a elite do país vai participar da política. Tá? Então a gente consegue ver que essa república ela não é uma república democrática, tá? Porque consegue, a partir dos mecanismos estabelecidos na Constituição, tu consegue excluir a maior parte do povo brasileiro, tá? A partir do tema da palavra alfabetizado. E a mulher, as gurias sempre me perguntam isso, as mulheres, mesmo sendo alfabetizadas, não tinham direito ao voto, tá? Dentro daquela ideia, então, de que a mulher não é cidadã, porque a mulher deve ficar dentro de casa, restrita ao seu papel de mãe e esposa. Tá? Então a mulher ela não tem direitos políticos, mesmo ela sendo alfabetizada. Tá? A gente tem vários casos de mulheres aí na história do Brasil que eram alfabetizadas, né? Mas não tinham direito ao voto, não tinham cidadania, porque a Constituição não permitia. Tá? Eram apenas os homens. Quer falar alguma coisa? Eu ia falar sobre... Tá. Tá, eu gosto de pensar como que se dá essa trama política dentro da República Velha. Eu gosto de pensar analisando primeiro os vários nomes que ela tem, né? República Velha, por quê? Porque algo é novo. Daí nós estamos nos referindo depois lá no final com a Revolução de 30, que vai dizer que agora estamos inaugurando uma nova fase na política brasileira. Por isso que a maior parte das vezes ela é tratada como República Velha. Também outro nome que é trazido, República Oligárquica. O que seria essa República Oligárquica? É um governo de poucos para poucos. Como assim? É uma elite, né? É uma parte da população que se beneficia da máquina pública. É outra tradição que vai existir no Brasil e que vai perdurar por muitos anos, né? E por último, República Oligárquica, a República do Café com Leite, né? Por que República do Café com Leite? Né? República do Café com Leite é que simboliza os dois estados com o maior número de eleitores, que eles chamavam na época, né? Por isso que eu estou usando esse chapeuzinho, de curral eleitoral, tratando o povo como gado, tratando a cidadania, né, como algo que não existe, né? As pessoas têm que seguir a manada, né? Então, todos os elementos que inclusive expressões utilizadas em época, né, falam de elementos da região rural, né?
É um momento em que a República nasce sobre uma forte influência rural e que não é uma ruptura com o poder no Brasil Império, no Brasil monárquico, né? Não existe essa ruptura. O Brasil ainda é um Brasil agrário, ainda é um Brasil rural, sobre forte influência desse poder que os grandes latifundiários têm sobre o Brasil. Principalmente São Paulo e Minas Gerais, cada um com o seu produto característico, né? O café, que seria o principal produto, o carro-chefe das nossas exportações, e o leite, sendo uma característica daí de Minas, e até essa, eu diria, essa brincadeira, né, do café com leite, das duas coisas que se complementam. Eu gosto de pensar assim, que é uma forma da gente entender melhor esse período. Então, todas essas características, essas expressões rurais, né? Então, encilhamento, a política econômica do encilhamento, o que vai ser uma das nossas grandes crises econômicas do período republicano, vai ser porque o Rui Barbosa, ele acredita que se a gente injetar dinheiro no mercado, nós vamos nos desenvolver. E foi um erro crucial. Ele injetou dinheiro, se criaram 300 empresas em um ano e, ao invés do Brasil se desenvolver, houve uma quebradeira, houve um desemprego e uma desvalorização tremenda do nosso dinheiro. Grande parte dessas empresas eram fictícias. Houve uma utilização completamente desregulada do dinheiro, né? Ele achou que botando dinheiro no mercado, o Brasil necessariamente iria se desenvolver, iria se industrializar, se urbanizar. Esse anseio positivista, né, de um desenvolvimento, de uma modernização, né, de uma busca de uma sociedade científica, de uma sociedade evoluída, e evoluída no sentido de ciência, aplicar a ciência, né? É uma mistura desses elementos, né, iluministas, republicanos, positivistas, é tudo uma grande mistureba, né? Outra questão, como que se dava esse encadeamento político, né? Nós tínhamos o presidente em cima, os governadores e os coronéis, né? O presidente se articulava com as elites regionais através dos governadores. O que isso quer dizer? Ele garantia investimentos para esses estados, de uma maneira geral, pelo Brasil, para todas as elites estaduais, e essas elites estaduais garantiam que os coronéis, a nível municipal, local, né, fizesse com que as pessoas votassem nos candidatos, tanto a governador quanto a presidente, né? Garantindo um apoio tanto no voto quanto um apoio político para os presidentes. Ou seja, Minas e São Paulo centralizavam o poder, certo? Mas eles também necessitavam dessa articulação com os outros estados. Certo? Estes coronéis, né, o que ficou conhecido como coronelismo, eles tinham forte influência local, como eu acabei de falar, e eles agiam através de práticas extremamente antidemocráticas, né? Quais eram essas práticas? O que depois vai ficar caracterizado como voto a cabresto. Essas práticas eram o uso de dinheiro, né, comprar votos, o uso de tu indicar cargos, de tu beneficiar a pessoa do ponto de vista econômico, político, não necessariamente diretamente com dinheiro, e também, em o último caso, não seria, né, o uso da força mesmo, né, de tu botar um capanga na porta do local de votação para se certificar de que aquela pessoa votou em quem tu mandou. E se aquela pessoa não votasse, ela sofria fortes... Pode falar. Por isso que eu pedi para vocês lembrarem do voto aberto, tá? Por isso que eu falei que eu ia entrar na sala de votação e falar o nome. Eu voto no André bem alto. Por quê? Dependendo se eu tinha prometido pro coronel que eu ia votar no André,
Então o capanga do coronel tá ali na porta me esperando, né? Daí, eu votei no André como eu prometi que eu ia votar, né? Daí estaria lá me esperando, ou um emprego para mim, ou um cargo político para mim, ou para alguém da minha família, ou, enfim, dinheiro, ou mesmo um tanto de comida, né? Uma cesta básica, enfim. Tinha alguma coisa esperando por mim, porque eu prometi o que eu falei pro coronel, né? Eu votei em quem ele me pediu. Agora, se o coronel pedisse que eu votasse no Lucas, e eu fui lá e votei no André, a mesma coisa, tava lá o jagunço do coronel lá me esperando, né? O capanga me esperando, pronto pra me dar um tiro na cabeça, tá? Ou matar toda a minha família. Então não era só através dos favores, né? Era dos favores e das ameaças, né? Isso foi uma prática e é uma prática bastante comum, né? Por estar centralizando o poder político, São Paulo, principalmente, vai centralizar os investimentos e o poder econômico do Brasil, né? A gente tem que pensar nisso, como que São Paulo se articulava, né? Uma desses precedentes da articulação entre o poder político e o poder econômico, a gente vai conhecer isso historicamente como o Convênio de Taubaté. Em 1906, foi organizado o Convênio de Taubaté, em que as pessoas iriam ali, os cafeicultores, estipular vários tipos de investimento que assegurassem, principalmente por parte do governo, a valorização do preço do café, né? O café já vinha sofrendo forte concorrência internacional e o seu preço vinha com uma queda, né? Se a elite dependia diretamente do café e ela tinha o poder político de centralizar esse dinheiro, o que vai acontecer? O governo federal vai começar a comprar, a queimar e a jogar fora esse café com o próprio dinheiro público para beneficiar os grandes latifundiários de café. Ou seja, é um dinheiro público sendo investido na iniciativa privada para garantir a centralização econômica de São Paulo, né? E isso vai gerar uma insatisfação generalizada, inclusive em Minas, e inclusive em todas essas elites regionais, né? Quem está se beneficiando com isso, né? São Paulo, né? E isso gera um descontentamento das próprias elites, né? Dentro desse contexto, qual foi a forma que se encontrou para resolver esse impasse? E uma forma ideológica dentro desse pensamento positivista. A ideia de desenvolvimento, ou seja, o que é capitalista mesmo? O que é desenvolvimento? É a indústria. É aí que São Paulo vai pegar esse excedente, esse dinheiro que está lucrando, né? Que está sobrando do café, que já mostra um declínio, e vai começar a se industrializar. São Paulo e principalmente Rio de Janeiro começam a se industrializar e isso vai gerar uma explosão urbana. Como assim uma explosão urbana? A cidade não era o principal foco da população, né? Mais de 70% da população morava na zona rural. A partir do momento que São Paulo e Rio de Janeiro passa a se urbanizar, essa ida para a cidade vai gerar um caos. Não existia água encanada, não existia estradas pavimentadas, não existia moradia, as pessoas vão começar a ocupar todos os espaços de maneira descontrolada, gerando um caos, né? Essa urbanização e essa urbanização e esse caos gerado por essa ocupação em massa de um espaço tão pequeno, antes nunca visto, né, de uma maneira geral pelo Brasil, vai gerar diversas revoltas, né? Quando a gente tem as reformas urbanas em que o Brasil, de uma maneira geral, e principalmente no Rio de Janeiro, né, que a gente vai ter a reforma de Rodrigues Alves, que ele vai mudar toda a configuração do Rio, né? Vai destruir todos aqueles cortiços em que as pessoas se amontoavam para construir ruas largas, dentro de uma visão
que está sendo importada principalmente de Paris, né? Vamos destruir tudo e vamos construir cidades, estradas e prédios que simbolizem essa modificação da sociedade. As pessoas pobres, principalmente, vão ser enxotadas para a periferia. Vai surgir aí as favelas, né? A favela, então, essas pessoas que moravam no centro urbano, elas vão ser empurradas para a periferia, principalmente para os morros, né? E dentro dessas reformas urbanas, que já é algo caótico, nós vamos ter o segundo grande problema, né? E além de não ter água encanada, o Brasil vai começar a pensar que o Estado tem que interferir na saúde pública. E como a nossa democracia, como a nossa república, ela não vai ser uma questão de conscientização e de respeito à cidadania. Ela vai ser imposta, né? Uma dessas imposições vai ser o que Oswald Cruz vai impor em 1904, a vacinação contra a varíola, que nós tínhamos vários surtos, né? De varíola, de febre amarela, de malária, tuberculose. E o último grande surto era sobre varíola, e ele resolveu aprovar uma lei que tornava obrigatória a vacinação, e inclusive poderia ser feito o uso da força para obrigar as pessoas. Como nós acabamos de falar, né? A imposição, o que era para ser um direito, a saúde pública, ela é imposta, né? O que acontece? Ele podia ser usado à força, inclusive arrombando portas, quebrando barracos. O que vai acontecer? As pessoas vão se revoltar e nós vamos ter um quebra-quebra, né? Vai haver mortes, vão haver diversos motins, as pessoas ficando completamente indignadas com essa imposição, o que vai fazer ele recuar, né? E isso mostra essa relação que o Estado da nossa primeira república, né? Ele tem uma relação muito mais de impor um desenvolvimento do que uma preocupação com a cidadania em si, né? Não sei se tu... Não, eu gosto de pensar, de fazer uma comparação, né? Hoje, quando existe alguma campanha de vacinação, quando existe todo um trabalho de conscientizar a população, né? E explicar como é feita aquela vacina, por que é importante todos se vacinarem, etc. Nessa época, então, aqui que a gente está falando, que é o início do século XX, não existe uma consciência de que o que é uma vacina, né? As vacinas estão chegando agora no Brasil, e para que serve a vacina, o que a vacina faz, etc. Então, aí vocês pensem, né? As pessoas, como eu falei para vocês, 2% da população alfabetizada, ou seja, a grande maioria da população não sabia ler nem escrever, não fazia ideia do que era uma vacina. E aí tu tem essa figura aí, que é o agente de saúde, o agente sanitário, arrombando a tua porta, né? Então, uma pessoa completamente desconhecida, que tu não sabe quem é, com a vacina na mão, aquela agulha, assim, vindo enfiando no teu braço, assim, aquilo. Então, as pessoas ficaram em pânico, né? Porque elas não sabiam o que era aquilo que o agente de saúde estava colocando nelas. Então, muita gente achava, inclusive, que o agente de saúde estava vindo colocar doença nas pessoas, né? Pra deixar as pessoas doentes. Então, vocês imaginem o caos que isso deve ter sido, né? Tipo, tu tem um desconhecido entrando na tua casa, te agarrando à força e te vacinando. Então, as pessoas tomaram as ruas. Existem várias charges aí desse período, falando sobre a volta da vacina, mostrando, inclusive, que as pessoas usavam qualquer coisa que elas tivessem em casa como arma. Então, a gente pode analisar a imagem que tem, por exemplo, gente carregando panela, serrote, enfim, martelo, tudo, né? Pedaço de cadeira, vassoura. Então, era uma coisa assim que todo mundo pegou o que tinha em casa e foi pra rua pra dar nos agentes de saúde, né? Então, vocês imaginem o caos que foi isso, né? Enfim, uma coisa extremamente simples, né? Que poderia ter sido resolvida de outra forma, mas não, como foi imposto de cima, né? Todo mundo ficou sem entender o que era. Uma coisa que é interessante a gente pensar, né? É essa questão de que houveram várias revoltas, talvez a revolta da vacina seja uma das mais interessantes da gente pensar, porque ela ainda é muito atual, né? Existe uma questão de vacinação para quê, né? Essa incompreensão da população das políticas públicas, né?
Essa, para mim, talvez seja uma das mais importantes. Outra questão que eu gosto de falar é sobre o messianismo, né? Essa questão dessa ausência dessa república. Ou seja, o Brasil se torna uma república una, grande, mas o Estado não chega em todos os lugares. E essa ausência do Estado, ou o Estado só chega na forma da violência, na forma da destruição, na forma da remoção ou na forma da cobrança de imposto, né? Ou seja, as pessoas já vão criar esse ranço, esse ódio do Estado, que é um Estado que só tira, né? É um Estado que não traz nada de benefício, e até a vacinação, que poderia ser visto como um benefício, é visto como uma imposição e algo ditatorial, né? Então, desse contexto de insatisfação com o Estado, desse contexto de raiva com o Estado, vão existir diversos movimentos messiânicos que misturam chefes políticos com religião, né? E as pessoas, de uma maneira geral, refletem o que esses chefes políticos religiosos isolados de uma comunicação com o resto do Brasil republicano vão criar lideranças e vão criar uma resistência a comprar esse projeto de modernização brasileira, né? O mais famoso deles vai ser a Revolta de Canudos, né? Se nós pararmos para pensar, e que o próprio exército brasileiro vai ter muita dificuldade em conseguir lidar com isso, e a forma como ele vai lidar com isso vai ser da pior possível. Ou seja, não houve uma tentativa de integração de Canudos, né? Eles vão ter 3 tentativas de conquista e eles vão literalmente dizimar as pessoas, né? Pouquíssimas pessoas sobreviveram desse massacre, no qual o próprio Exército Nacional vai ser mandado para aniquilar uma comunidade inteira, né? Então, novamente pensando, por não querer pagar imposto, por não reconhecer os símbolos nacionais, essas pessoas vão ser simplesmente excluídas, vão ser simplesmente dizimadas. Elas não são cidadãos, né? Outro fator, além do messianismo, que é essa tentativa de exclusão desse novo modelo republicano, nós temos e talvez um dos mais subversivos, né? Que é o cangaço. Se tu parar para pensar, os coronéis a nível local, eles tinham os jagunços particulares e eles eram a espécie da figura da lei, o que seria mais próximo de um delegado hoje em dia. Era um juiz de paz. Eles tinham a guarda pessoal deles que matavam e faziam o que queriam. É um cangaço, só que é o cangaço do lado dos latifundiários. O que é o cangaço que a gente conheceu? Que depois é chamado de banditismo social, né? É muito mais estigmatizado. Mas se tu parar para pensar numa época em que o próprio Estado se utilizava de pequenas milícias e de jagunços para impor da sua visão política, é uma reação horrível, mas é uma reação também. O cangaço eram grupos de umas milícias armadas que agiam em benefício próprio. Ao invés de estarem fixos a uma elite local, fixos à terra, eles ficavam transitando no Nordeste em busca de seus benefícios. Eles eram espécies eles eram jagunços que tiravam o proveito e roubavam, assaltavam e faziam barbaridades também, como os coronéis, só que sem estar ligado à terra, né? Sem ter esse bem, né, que é ser latifundiário, no caso, né? Acho que de uma maneira geral. Bom, não, eu só quero acrescentar ali sobre a questão do cangaceiro. Quando a gente vai, por exemplo, quem já foi para algum lugar do Nordeste, para qualquer lugar do Nordeste,
vocês conseguem perceber que o cangaceiro é para eles o que o gaúcho é aqui para nós no Rio Grande do Sul, né? Então, quando vem alguém de fora e quer comprar uma lembrança do Rio Grande do Sul, sempre acaba comprando alguma coisa relacionada ou à indumentária ou aos costumes do gaúcho, né? O Nordeste não é diferente, mas lá é a questão do cangaceiro, né? Da roupa do cangaceiro, do chapéu, né? As balas cruzadas aqui, a roupa de couro, enfim. E por que isso, né? O cangaceiro, ele ganhou um espaço muito forte dentro do imaginário do nordestino, porque embora eles fossem considerados como bandidos pelo Estado brasileiro, Um fora da lei. um fora da lei, e a gente tem algumas capas de jornais bem interessantes que mostram isso. A gente pode ver, então, o cangaceiro, principalmente o bando do Lampião, né? Eles são pintados como simples bandidos, enfim, saqueadores, etc. Mas nós temos outros relatos de pessoas que viveram com os cangaceiros, de que eles, inclusive, ajudavam as comunidades locais, que ajudavam a esconder eles, né? Então, pra gente pensar o fato o que é esse banditismo social, né? É o bandido, mas é aquele bandido que ajuda a sua comunidade. Então, a gente tem vários casos aí de que as comunidades escondiam os cangaceiros, e por isso que o bando do Lampião só vai ser pego lá em 1938. Quer dizer, a República Velha terminou e o cangaço continuou, né? Durou ainda mais 8 anos depois do fim da República Velha. E porque as comunidades escondiam esses cangaceiros, porque, como o André falou, eram comunidades muito afastadas onde o Estado não chegava. Não tinha ninguém para proteger essas comunidades da violência dos coronéis. E muitas vezes o cangaceiro era a pessoa que, de alguma maneira, protegia essas pessoas, né? E, enfim, dividia os próprios saques, né? Se a gente parar pra pensar, ele era o único fator popular que confrontava essa elite, né? Que confrontava o coronel. Que confrontava o coronel. Então, existem diversas histórias, principalmente no Cordel, que relatam esse confronto, né? E que não tratam como bandido, e tratam, sim, como heróis regionais, né? O próprio Lampião e Maria Bonita, né? Existe uma valorização, existe um reconhecimento, apesar de que existem vários casos, né? Mas existe e como isso permeia a identidade nordestina. Sim, né? eu ia comentar isso. Que até hoje a gente vê a força que o cangaceiro tem na cultura nordestina. Né? Quando a gente pensa assim, cultura nordestina, cordel, coisas bem características assim, do turismo no Nordeste, sempre vem na nossa cabeça a imagem do cangaceiro. Né? Eles se apropriaram dessa imagem. E daí a gente pode ver justamente isso, né? Que muitas pessoas que foram expulsas das suas terras pelos coronéis, eles vão se juntar em torno dos cangaceiros, né? E por isso que existe essa expressão banditismo social. O cara, ele não é um simples bandido, né? Ele não é um cara que simplesmente rouba e tal. Não, ele teve um papel social nessas comunidades também. Principalmente pelo fato, então, de o Estado, o coronel, não proteger essa gente toda, né? A gente tem que pensar que esse caos político, né? Essa política extremamente agressiva, violenta de Estado fez surgir esse tipo de herói, que pode ser contestado de várias formas, mas é um período de uma política de Estado extremamente violenta, né? Então, desta política, deste momento histórico, surge essa figura e que vai habitar o inconsciente coletivo brasileiro de uma maneira geral, né? Acho que é isso. Acho que sim. Espero que vocês tenham gostado. Fica aí a nossa aula, então, sobre a República Velha. E um abração. Tchau.